Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11, diz assim: E outra vez Jesus lhes disse: Um homem tinha 2 filhos. E seu filho menor lhe disse: Pai meu, dá-me a parte de tua casa que me corresponde. E ele dividiu seus bens entre eles. Jesus, ao contar esta parábola, ele deixou detalhes ricos para que possamos compreender a atitude de um pai que ama sua casa, a atitude de um filho que se revolta e sai, e a atitude do filho que permanece, mas permanece parecendo que nunca esteve junto. Olha o que diz a Bíblia. Jesus, ao contar a parábola do filho pródigo, ele ressalta não somente as atitudes do filho que saiu, mas também de um pai. Na cultura de sua época, quando ele explana essa parábola, não era comum o pai tomar essa atitude que este pai da parábola tomou. Pois bem, vamos analisar. Quando alguém já atingiu uma certa idade, era ancião, era natural que a sua experiência de vida ensinasse os outros. Não era comum um velho correr, não era comum um velho andar apressadamente. A sua sabedoria pela vivência trazia ensino para os afobados, para os mais jovens. Mas nós vemos na parábola que o filho pródigo sai de casa. E quando ele sai de casa, acontecem muitas coisas na vida do filho pródigo. Mas nós ouvimos falar sempre a respeito do filho que saiu, a respeito das coisas erradas que o filho fez, a respeito da atitude que ele tomou. E nos esquecemos do mais importante. O mais importante continuou na casa, que é o pai. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que quando o filho pródigo, quando aquele garoto que saiu de sua casa, quando aquele menino que saiu debaixo do teto do pai com a parte de sua herança, tendo gasto tudo, ele retorna. Olha, quando um filho pede ao pai sua herança, ele está pedindo a morte do pai. O pedido que esse jovem fez para o pai é que ele morresse. O desejo dele era que o pai morresse. Não existe herança enquanto o pai está vivo. E ao pedir a herança, a parte da sua herança que lhe cabia, ele pede a morte do seu pai. O pai, sem discutir, divide a sua herança e o filho sai de casa. Automaticamente, se pensarmos humanamente, o pai ficaria revoltado e não queria mais o filho dentro de casa. Mas a história conta o amor desse pai, o sentimento que envolveu esse pai. Olha o que acontece. Para que o filho seja recebido, como a Bíblia diz, pelo pai que corre em direção a ele, nós precisamos observar algumas coisas. Dá-nos a entender de que o pai todos os dias sentava-se à porta de sua casa e olhava para o portão de entrada. Por que o pai fazia isso? Porque o pai sabia que quando aquele filho voltasse, os seus criados, os seus servos, segundo a lei, fariam uso de uma ação de apedrejamento. O filho mais novo seria apedrejado até a morte, porque ele desejou a morte do pai. E o amor que o pai teve por ele, o amor que aquele pai sentia pelo filho que estava do lado de fora, o fazia permanecer, o fazia esperar todos os dias. E diz a parábola que quando o filho aponta para entrar na sua casa, para entrar pelos portões, o pai se levanta e sai correndo em direção a ele. Por que ele toma essa atitude? Para chamar a atenção dos seus criados para ele mesmo e não para o filho. Porque se o filho fosse avistado pelos criados, seria morto, apedrejado. Então ele usa da cultura de sua época, ele se levanta e sai correndo ao encontro do filho, e então todos os seus criados olham para ele assustados, tentando entender o que um ancião, o que um velho está fazendo, correndo ao encontro de um homem. Isso prova o amor de Deus por cada um de nós. Nós erramos, nós falhamos,
nós caímos, nós pecamos, nós tropeçamos, nós falamos mal de um, falamos mal de outro, nós saímos da casa do Senhor, nós somos revoltados, nós brigamos com Deus, nós brigamos com o Senhor sobre diversos assuntos, porque Deus não nos deu o que a gente quer, Deus não dá um emprego, Deus não abre porta, Deus faz isso, faz aquilo, e para nós parece que não faz nada, e a gente então fica revoltado. A nossa revolta também machuca o coração de Deus. Os nossos erros e pecados também machucam o coração de Deus. Mas o amor dele é tão grande, capaz de passar por cima de todas as coisas que nós fizemos. E olha o que diz a Bíblia, quando aquele menino volta, quando aquele moço volta para sua casa, a Bíblia diz que o pai o recebe, dá um abraço, dá um beijo nele, coloca um anel em sua mão, coloca sandálias novas, coloca roupas novas. Automaticamente o que aquele moço merecia? Desprezo. E aquele moço foi a intenção de pedir para o pai apenas um emprego, trabalhar a troco de comida e um lugar para deitar a sua cabeça. Ele mesmo disse que não era digno mais de ser chamado de filho daquele homem. Mas aquele homem, aquele pai, ignora totalmente todos os feitos e até o desejo do coração daquele jovem quando pede a herança. O pai o recebe em festa. Jesus está pronto para receber cada um em festa. O pai está às portas, de braços abertos. Não importa qual foi o motivo de sua queda, ele ainda espera por você. Ele ainda te ama. Mas o que levou aquele menino, ou aquele moço, aquele homem, voltar para a casa de seus pais? Não é apenas a falta do dinheiro, não é apenas a situação monetária que o levou. A Bíblia diz que ele, caindo em si, o que me faz me arrepender dos meus erros, dos meus pecados ou das minhas falhas, é eu reconhecer o quanto eu preciso da presença do meu Pai. O que levou aquele menino, aquele homem, aquele filho mais novo a retornar foi a necessidade do amor. Embora pareça que o texto vai dizer que a necessidade financeira falou mais alto, porque ele estava ali cuidando de porcos e tinha desejo de comer, alguns textos trazem alfarrobas, outros trazem bolotas. Na verdade, era um fruto tão caro que aquela nação onde ele estava, que criava porcos, dava para os porcos para deixar a carne do porco mais saborosa. Era um fruto caríssimo. E o garoto não podia comer nem daquele fruto, porque ele era contado para dar aos porcos. E comer uma comida de porcos na cultura judaica era terrível. Um judeu não come carne de porco por causa da lei, por causa de diversos rituais em sua cerimônia judaica, o proíbe. E aquele moço estava agora fazendo o que era repugnante a um judeu: cuidar de porcos. Olha o que a Bíblia diz, quando ele está alimentando os porcos com aquela comida que ele mesmo desejava e não podia comer, olha o que cai dentro do coração dele: saudades de casa. Jesus está chamando aqueles que têm saudade. Jesus está esperando aqueles que têm saudade do amor do Pai, saudade de receber o carinho do Pai. Quando estamos longe de nosso Pai, tudo que queremos não alcançamos. Quando estamos longe das mãos do Pai, dos olhos do Pai, não conseguimos conquistar nada. O que falta para nós de conquista não é apenas bens financeiros, não é um emprego bom, mas é um carinho, é sentir-se amado. A Bíblia diz que ele, caindo em si, cair em si significa fazer uma retrospecção, olhar para dentro de si, olhar o quão falho eu sou, olhar quantas vezes eu precisei reconhecer e não reconheci. Olhar para dentro da minha mente, olhar para dentro da minha alma. O que levou aquele homem a retornar não foi apenas a sua situação financeira, mas o desejo de ser amado. Existem muitas pessoas que perderam o amor do cônjuge, o amor de seu pai aqui na terra, o amor de sua mãe, o amor de um irmão. Tem muita gente entrando em crise depressiva, estando dentro de casa e se sentindo sozinho, estando entre família e se sentindo abandonado. Jesus está perto de cada um de nós. Olha o que diz a Bíblia: perto está o Senhor daqueles que o buscam. Se sentimos-nos sozinhos, é porque não buscamos.
Porque quando buscamos a Deus, quando buscamos ao Senhor, quando buscamos a Jesus, a Bíblia diz que buscar-me-eis e serei achado de vós. Sabe o que é isso? Jesus quer se encontrar com você. Jesus está pronto, sentado à porta, esperando o seu retorno. E eu não digo apenas o retorno para uma igreja física, um templo de 4 paredes, mas eu digo um retorno de algo de intimidade com o Eterno, coisa que talvez muitos já não tenham mais. De dobrar o seu joelho e sentir a sua presença, de estar andando no carro e falar com Ele em oração, de estar no seu trabalho e sentir a mão dEle, o toque dEle em qualquer coisa que você faça, estar andando na rua e ouvir a sua voz no seu coração dizendo: filho, eu te amo. O que levou o filho pródigo a voltar para casa é a necessidade de um amor. E o amor é provado quando o pai abraça o filho. Diz a Bíblia que não foi o filho que o abraçou, mas o pai lançou-se nos seus ombros, no seu pescoço, e o beijou, e o abraçou, e o trouxe para dentro de casa. Houve festa. O pai chama os seus criados e diz: hoje meu filho estava morto e agora está vivo. Vamos festejar. No meio da festa, o irmão mais velho chega. E o irmão mais velho é uma figura importante na parábola, tanto quanto o filho pródigo e tanto quanto o pai. Ele representa aquela parte de pessoas, aquele grupo de pessoas que permanece na casa de Deus, permanece na casa do Pai. Nunca deixou de trabalhar. A Bíblia diz que ele volta do trabalho, ele volta do que estava fazendo, passou o dia trabalhando. Ei, quantas vezes você pregou, você orou, você evangelizou, cuidou de ministérios na igreja, ministério de jovens, ministério de casais, ministério disso, ministério daquilo. Quantas vezes você fez tudo que lhe pediram para fazer, mas em dado momento da sua vida, da sua história, sentiu-se sozinho, rejeitado. Parece que o sentimento que vem sobre nós que estamos trabalhando, que estamos nos doando na obra do Senhor, parece que é aquele sentimento de esquecimento. Sabe, do filho que senta à mesa e fica desligado, e você tenta conversar com ele e ele está olhando o celular, está olhando o tablet, está fazendo qualquer tipo de coisa, menos prestando atenção naquele momento de comunhão dentro de casa, em uma mesa. E esse era o filho que ficou. Estava com o pai, estava na casa do pai, tinha tudo que o pai tinha. Mas ele chega e quando ele vê aquela festa, ele pergunta: por que a festa? E muitas vezes e esse sentimento já bateu em mim, já bateu em alguns outros companheiros de ministério. O sentimento é isso que eu vou lhe dizer. O que bate no coração é isso que eu vou lhe dizer, que muitas vezes ocorre na nossa mente e no coração. Sabe, quando aquele irmão sobe em cima do altar, e aí ele vai dizer: olha, Deus fez um milagre na minha vida, e ele conta a sua experiência com Deus, e aí vem aquele sentimento: e eu, Deus, estou há tanto tempo na sua casa, e eu não tenho um histórico desse, eu não tenho um milagre desse para contar. Porque Deus abençoou ele e não me abençoou? Porque Deus honrou ele e não me honrou? Ele não faz nada, ele não está à disposição da igreja, ele não corre atrás, mas eu estou aqui todos os dias e as portas não se abrem para mim. Este é o filho que ficou. Pensamento do filho que ficou: até quando serei esquecido de Deus? Pensamento do filho que ficou: eu não aguento mais. Pensamento do filho que ficou: eu estou abandonado. Pensamento do filho que ficou: Deus não olha para mim. Pensamento do filho que ficou: quando é que as coisas acontecerão para mim? Eu ouço palavra, eu pego aquela palavra, eu abraço aquela palavra, mas parece que aquela palavra não veio em direção a mim, porque as coisas não acontecem. Quando o pai sai do lado de fora da casa e questiona o filho mais velho por que ele não entrou, essa foi a resposta do filho mais velho: pai, eu sempre estive do seu lado, eu não saí de casa, eu não gastei nada, eu não perdi o que é seu, mas esse gastou tudo. E quando retorna, o senhor faz festa, o senhor mata um animal para fazer festa com ele, e o senhor nunca me deu um cabrito sequer para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Olha a resposta do pai. E é isso que eu quero que você entenda.
Eu quero que você entenda que a resposta do pai para esse filho também é a resposta do pai para você. Olha o que ele diz aqui, olha, no verso de número 31 do capítulo 15. Seu pai lhe disse: meu filho, tu sempre estás comigo. Significa que ele nunca deixou de olhar para você. Todas as vezes que você se movimentou na casa dele, ele te viu. Todas as vezes que você orou, ele te ouviu. Todas as vezes que você evangelizou, ele te viu. Todas as vezes que você foi orar por alguém, estender a mão para interceder por alguém, ele estava lá segurando a sua mão. Todas as vezes que você precisou que alguém ouvisse a sua voz, era ele quem estava lá. Quem enxugou as suas lágrimas foi ele. Não foi a fronha do seu travesseiro, mas a presença do Pai. Olha o que ele diz: filho, tu sempre estás comigo. Mostra um pai que não o abandonou. Um pai que estava lado a lado. E ele continua dizendo assim: e tudo o que é meu é teu. Se você prestar atenção, no versículo de número 12, olha o que diz: o filho menor perde a parte que lhe cabe na herança, e o texto vai dizer que o pai divide entre os dois a herança. Mas deixa eu dizer um detalhe para você. Você está dentro da casa e não percebeu que a maior parte da herança é tua. Existem muitos dentro da casa de Deus que ainda não percebeu. O maior pedaço da herança é teu. Porque a cultura dizia que o filho mais velho tinha a parte em dobro na herança. Como é que era feita a partilha? Eram 2 filhos. O pai partilhou tudo que tinha em 3 e dá uma parte para o filho menor. E as 2 outras partes ele dá para o filho mais velho. O filho conviveu com o pai esse tempo todo, enquanto o irmão estava gastando tudo, sem dar conhecimento, sem ter noção de que tudo que ele tinha e tudo que ele estava fazendo, a lavoura que ele trabalhava, o gado que ele estava trabalhando, todas aquelas coisas eram dele. O pai estava apenas como mentor de todas as coisas. Eu quero dizer esta palavra para você. O Pai Celeste quer ser o teu mentor, porque tudo de herança que Ele tem para disponibilizar para você já é seu. O filho não precisava pedir permissão, não precisava pedir para o pai nenhum cabrito, nenhum animal para fazer um churrasco, fazer uma festa, já era dele. Quando você entender que tudo que Deus tem é teu, você não precisa tomar posse, porque só toma posse aquele que não tem, mas quem tem já é teu. Você só precisa estender a sua mão e pegar. Um filho não pede permissão para abrir a geladeira do pai. Um filho não pede permissão para ligar a televisão da casa do pai, porque a casa é sua. Você está na casa de Deus, Deus não te abandonou. Tudo que Ele tem é teu. Todas as promessas que Ele fez é teu. Tudo que Ele te prometeu realizar um dia já é teu. Não vai ser, já é teu. Que os céus possam se abrir na sua vida. Seus olhos espirituais possam enxergar que o Pai eterno está do seu lado. Você que saiu e voltou, Ele recebe gostoso, faz uma aliança nova e dá de novo a herança para você. E você que ainda está, mas ainda está cego e não enxergou que tudo que é de Deus é teu, de tudo que é do Pai é teu, que tudo que é do nosso Cristo é teu. A bênção é tua. Que Deus te abençoe.